Oiê, bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes e se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se agora mesmo, ative o sininho para não perder nadinha. Acompanhe-nos também no Instagram, @Português com Letícia. E hoje eu vou trazer aqui para vocês uma aula que vocês pedem muito no canal, uma das aulas mais pedidas, eu acho, aqui pelos inscritos. É a aula sobre concordância verbal. Então tá uma aula muito completa, com todos os casos especiais de concordância com um só sujeito, de concordância com sujeito composto, com sujeito inexistente. Então fica aí até o final, porque tem muitos casos e todos eles são muito importantes. Antes de mais nada, o que a gente precisa saber? O que é concordância? Concordância é o processo que faz com que as palavras combinem umas com as outras. Então, as terminações das palavras, elas vão se ajustando de acordo com as palavras com as quais elas estão relacionadas. A regra geral para concordância verbal é que o verbo concorda com o núcleo do sujeito em número e pessoa. Como funciona isso na prática? Coloquei aqui 2 exemplos. O primeiro deles: o nível desses trabalhos acadêmicos é muito bom. Você consegue identificar o sujeito? Então, antes de tudo, se você não sabe identificar o sujeito de uma oração, vai lá na nossa aula sobre sujeito, aprende o que é sujeito, aprende a identificar, depois volta para a aula sobre concordância, senão o negócio vai ficar atrapalhado, você vai ficar com muita dificuldade. Sabe o que é sujeito? Beleza, a gente prossegue aqui. Então eu consigo identificar o sujeito desta oração. O nível desses trabalhos acadêmicos. Esse é o sujeito. O que é muito bom? O nível desses trabalhos acadêmicos. Qual é o núcleo do sujeito? A palavra mais importante do sujeito é essa com a qual o verbo vai concordar. E essa palavra é nível. Nível está no singular, então o verbo também vai para o singular. Já no exemplo de baixo, esses trabalhos acadêmicos são muito bons. O sujeito é esses trabalhos acadêmicos. E o núcleo do sujeito é a palavra trabalhos, que está no plural. Então, o verbo vai para o plural, concordando com o núcleo do sujeito, trabalhos. Bom, essa é a regra geral, muito simples, muito tranquilo. Isso daqui a gente faz normalmente, essa concordância é muito fácil pra gente, porque a gente faz normalmente. Beleza, agora o que complica são os casos especiais. Eu separei aqui os casos especiais com relação ao sujeito simples e ao sujeito composto para começar. Então, os casos especiais com um só sujeito ou sujeito simples. Quando o sujeito é constituído por expressão partitiva. O que é expressão partitiva? A maioria de, a maior parte de, uma porção de, grande parte de e por aí vai. Bom, quando o sujeito é constituído por esse tipo de expressão, o verbo pode ficar tanto no singular ou ir para o plural. Tanto faz, as duas maneiras de concordância estão corretas. Coloquei aí 2 exemplos, né? A maioria dos estudantes participou do protesto, ou a maioria dos estudantes participaram do protesto. Então, o verbo ele pode concordar com a expressão maioria, que está no singular, ou pode concordar com o substantivo estudantes, que está no plural. As duas formas são corretas. Outro tipo de concordância, quando o sujeito denota quantidade aproximada, como mais de, menos de, cerca de, perto de, etc. Esse verbo ele vai para o plural, concordando com o numeral. Presta atenção. Cerca de 10 pessoas ganharam o prêmio. Eu tenho aí o numeral 10 pessoas, então o verbo ele vai para o plural. Assim como nos outros exemplos, menos de 20 pessoas estiveram presentes, verbo também no plural. Agora começa a complicar um pouquinho, porque olha só como a língua portuguesa é engraçada, né? Olha esse exemplo, mais de um corredor abandonou a prova. Aí você pensa assim, mas professora, mais de um corredor? Sei lá, são 2 corredores, 3 corredores, mas é mais de um, então deveria ser plural. Sim, é assim que a gente pensa, mas a regra diz que nesse caso o verbo concorda com o numeral, e o numeral é o número 1, que é singular, então por isso o verbo vai ficar no singular.
mais de um corredor abandonou a prova. E no exemplo de baixo, para provar para vocês que o verbo vai concordar com o numeral, eu coloquei aqui: menos de 2 corredores abandonaram a prova. Mas professora, menos de 2 corredores é só um corredor. Como é que o verbo pode estar no singular? Essa regra, gente, ele vai concordar com o numeral. E por isso, nesse caso, o verbo fica no plural, porque eu tenho aí o número 2. Continuando aqui com os casos especiais com sujeito simples, quando o sujeito é representado por um nome próprio no plural. Isso acontece muito com nomes de lugares e nomes de obras literárias. O verbo fica no singular se o nome próprio não apresentar um artigo, não vier acompanhado de um artigo. O exemplo clássico, né, é com o nome de os Estados Unidos. Então, a gente fala Estados Unidos sempre com o artigo os. Então, sempre o verbo ele vai para o plural, porque existe aí o artigo os, que também está no plural. Então, os Estados Unidos assinaram o acordo. Ah, professora, mas eu acho estranho. Você acha estranho, mas é o que está certo. Os Estados Unidos assinaram o acordo e não assinou o acordo, porque, como eu já disse, eu tenho aí a presença do artigo os. No outro caso, Brotas fica no estado de São Paulo. Aí eu já não falo Brotas ficam no estado de São Paulo, porque eu não falo, quando eu vou utilizar o nome dessa cidade, eu não falo as Brotas. Se eu falasse as Brotas, aí seria ficam no estado de São Paulo. Mas eu falo só Brotas, né? É uma cidade. Então, o verbo vai ficar no singular. No terceiro exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas mudou minha vida. Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é o nome aí de uma obra do Machado de Assis, aí está sem o artigo, por isso o verbo está no singular. Mas eu poderia tranquilamente falar as Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu posso colocar aí com o artigo, mas nesse caso o verbo necessariamente vai para o plural, concordando com o artigo as. E aí ficaria: as Memórias Póstumas de Brás Cubas mudaram minha vida. Próximo caso, os verbos dar, bater e soar quando são empregados fazendo referência a horas. Nesse caso, eles concordam com o sujeito, se o sujeito for relógio, sino, etc. Ou concordam com o número de horas, número que indica as horas aí. Como assim se o sujeito for o relógio? Preste atenção. O relógio soou 3 horas. Aí fica muito simples, né? Porque o relógio está no singular e nessa estrutura pra gente é muito tranquilo identificar que o sujeito é o relógio. O relógio soou 3 horas, beleza. Os sinos bateram meia-noite. O verbo bater aí está concordando com os sinos. Mas essas palavrinhas, elas podem confundir a gente, porque elas podem vir aí com valor de advérbios. Veja, no relógio soaram 3 horas. Perceba que aqui não é mais o relógio, é no relógio. É um adjunto adverbial aí, portanto não é o sujeito. Nesse caso, o verbo soar vai concordar com o numeral a que se refere, com o número que indica as horas. Então, no relógio soaram 3 horas. Nos sinos bateu meia-noite. Observe que meia-noite é singular, porque não é nem uma noite inteira, né? Meia-noite, a metade de uma noite é singular. Por isso, bateu meia-noite. Ainda nos casos especiais com um só sujeito, sujeito é o pronome relativo que. Então, quando o sujeito é o pronome relativo que, o verbo concorda com o antecedente desse pronome. Se você ficou com dúvida agora, não sei o que é pronome relativo, vai lá assistir a nossa aula sobre pronome relativo até entender tudinho, depois volta para continuar assistindo a aula sobre concordância verbal. Bom, então se o sujeito é o pronome relativo que, o verbo concorda com o antecedente. Precisa saber identificar qual é o antecedente do pronome. 3 exemplos aí para você.
Não fui eu que falei isso. Então, quem falou? Eu falei. Então, não fui eu falei isso. Nesse caso, o verbo falar concorda com o antecedente, que no caso é o pronome de primeira pessoa, eu. No segundo exemplo, foi você que pediu a pizza. Você é um pronome de terceira pessoa, né? A gente conjuga os verbos em terceira pessoa com você, por isso o verbo vai ficar na terceira pessoa, concordando aí com o pronome de tratamento você. Foram eles que desenvolveram o projeto. Tem o eles, o pronome de terceira pessoa do plural, e o verbo deve ficar na terceira pessoa do plural, concordando com o antecedente do pronome relativo, que nesse caso é eles. Agora, quando o sujeito é o pronome relativo quem, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Observe os dois exemplos. Fui eu quem fez o planejamento todo. Eu sei que quem fez, né, fui eu. Mas, nesse caso, o verbo fazer deve ficar na terceira pessoa do singular e não na primeira pessoa do plural, concordando com o eu, porque daí ele vai concordar com quem, que leva o verbo para a terceira pessoa do singular. Assim como no exemplo de baixo, eu coloquei aqui um exemplo com tu. Eu sei que a gente não utiliza muito tu em muitas regiões do Brasil, mas só para que você perceba que mesmo quando está em outra pessoa que não a primeira pessoa, o verbo também vai para a terceira pessoa. Olha só, és tu quem pede perdão. Eu tenho aí o pronome tu, né, de segunda pessoa do singular, mas eu tenho o pronome relativo quem, que vai necessariamente levar o verbo para a terceira pessoa do singular, por isso pede perdão. Agora chegamos aos casos especiais com mais de um sujeito, ou seja, quando o sujeito é composto, tem mais de um núcleo esse sujeito. O primeiro caso, que é quando o sujeito é composto e vem antes do verbo. Esse é um caso tranquilo, nem chega a ser um caso especial, porque quando o sujeito composto vem antes do verbo, o verbo necessariamente vai para o plural. Como é o caso aqui do exemplo que eu coloquei. A prova objetiva e a redação estavam complexas. Nesse caso, a gente não costuma errar, né? A gente sempre fala estavam e não fala estava complexas. A prova objetiva e a redação estava complexas. Não. Nesse caso, pra gente é bem tranquilo, a gente não costuma errar e leva o verbo para o plural, concordando com os dois núcleos do sujeito que vieram antes do verbo. Mas quando o sujeito composto ele vem depois do verbo, eu posso fazer a concordância de duas maneiras. Eu posso concordar com o núcleo mais próximo ou posso fazer a concordância no plural, concordando aí com os dois núcleos. Os dois exemplos, para que fique mais claro. Sumiram meu casaco e o cachecol. Tenho aí dois núcleos do sujeito, o sujeito está depois do verbo, eu fiz a concordância no plural tranquilamente. Mas nesse caso eu posso também fazer a concordância apenas com o núcleo mais próximo. Sumiu meu casaco e o cachecol. Então, se casaco está no singular, eu posso concordar apenas com o núcleo mais próximo. Professora, mas e se fosse meus casacos? Aí a única opção seria sumiram mesmo, porque ele concordaria ou com o núcleo mais próximo, que estaria no plural, meus casacos, ou com os dois núcleos, e aí ficaria no plural de qualquer maneira. Quando o sujeito apresenta núcleos que são sinônimos ou quase sinônimos, palavras muito próximas aí no seu sentido, o verbo pode concordar com o núcleo mais próximo ou vai para o plural. Como a paz e a harmonia voltou ao lar. Ou a paz e a harmonia voltaram ao lar. Eu considero as palavras paz e harmonia como quase sinônimos, são palavras parecidas, elas pertencem aí ao mesmo campo semântico. Então eu posso fazer a concordância com a palavra mais próxima, harmonia, que está no singular, ou com as duas palavras, e aí o verbo vai para o plural.
Quando os núcleos formam uma gradação, eu coloco aí, tem um sujeito composto, né, com mais de um núcleo, e essas palavras formam uma gradação. O verbo concorda também ou com o núcleo mais próximo ou vai para o plural. Como o nosso quarto, nossa casa, nossa vida desabou, ou nosso quarto, nossa casa, nossa vida desabaram, concordando com os 3 núcleos, quarto, casa e vida, ou posso concordar com o núcleo mais próximo, vida, e aí nesse caso fica no singular. Outro caso especial com sujeito composto, quando os núcleos são diferentes pessoas gramaticais. Que são pessoas gramaticais? Eu, tu e ele. Então, primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular. Primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural. Essas são as pessoas gramaticais. Então, quando o sujeito composto é formado por pessoas gramaticais diferentes, a concordância ela acontece no plural, mas ela obedece uma certa hierarquia. Como assim hierarquia? A primeira pessoa, eu, ela prevalece sobre a segunda e a terceira pessoas. A segunda pessoa, tu, prevalece sobre a terceira pessoa. O que isso quer dizer? Quer dizer que se tiver eu e tu como sujeito, o verbo vai para a primeira pessoa do plural. Como eu e tu ficamos calados. Então, eu, primeira pessoa, tu, segunda pessoa, fica na primeira pessoa do plural. Se tiver ali eu, que é a primeira pessoa, e a terceira pessoa, o eu também prevalece e aí fica na primeira pessoa do plural. Eu e ele ficamos calados. Beleza até aí, né? Então, se tiver a segunda pessoa, que é tu, e a terceira pessoa, que é ele, prevalece a segunda pessoa. Então, vai para a segunda pessoa do plural, que é vós. A gente não faz essa concordância porque a gente não utiliza o vós, mas é bom você saber porque tem aí alguma banca que é mais complicadinha, que exige essas questões mais específicas de gramática. Aí você precisa saber disso. E aí um exemplo é: tu e ele, tu, segunda pessoa, ele, terceira pessoa. Tu e ele ficastes calados. Ficastes vai aí para a segunda pessoa do plural, que é vós, porque a segunda pessoa, tu, prevalece sobre a terceira. E por que do plural? Porque eu tenho mais de um núcleo, então o verbo tem que ficar no plural. Próximo caso especial, quando o sujeito é composto e ligado pela palavra ou pela palavra nem. O verbo vai concordar com a ideia que é transmitida. Como assim o verbo vai concordar com a ideia que é transmitida? Olha os exemplos. Ana ou Maria conseguirá a vaga. Você percebe que só a Ana ou só a Maria vai conseguir a vaga. Então, essa ideia de exclusão leva o verbo para o singular. Ana ou Maria conseguirá a vaga. Próximo exemplo. Sorriso ou lágrima fazem parte da vida. Observe que aí eu já tenho uma ideia de inclusão, né? Eu quero dizer que as duas coisas fazem parte da vida. Por isso, o verbo vai ficar no plural. Nem o conforto, nem o poder lhe trouxeram a felicidade. Também aí eu tenho uma ideia de soma, que nem uma coisa, nem outra, as duas juntas não trouxeram felicidade, por isso o verbo também fica no plural. E por fim, o último exemplo que eu coloquei aí nesse caso, nem eu, nem ele sabíamos a resposta. Também tem ideia de soma, eu não sabia, ele também não sabia, os dois não sabíamos juntos, por isso o verbo também fica no plural. Próximo caso especial. Quando o sujeito é constituído pelas expressões um ou outro ou nenhum nem outro, o verbo pode ficar no singular ou ir para o plural. Alguns gramáticos preferem que o verbo fique no singular e tratam, esse tipo de concordância como mais usual. Então, eu posso dizer: nenhum nem outro falava a verdade. Essa é a concordância preferida por alguns gramáticos, mas também é aceita a forma no plural. Nenhum nem outro falavam a verdade.
Quando o sujeito é constituído pela expressão um e outro, o verbo pode ficar no plural ou no singular. Alguns gramáticos preferem a concordância no plural, como um e outro sabiam o dialeto local. Mas também é aceita a forma um e outro sabia o dialeto local. Tranquilamente, as duas formas são aceitas. A gente já falou sobre os casos especiais com sujeito simples, casos especiais com sujeito composto, e agora a gente vai falar sobre os casos especiais com os verbos impessoais, ou seja, quando a oração não tem sujeito, sujeito inexistente. Bom, o que vai acontecer quando você olha lá para a oração e tiver o verbo fazer, expressando um fenômeno da natureza ou tempo decorrido, e o verbo haver com o sentido de existir ou acontecer? Esses verbos eles são impessoais e eles devem ficar na terceira pessoa do singular, ou seja, não vai para o plural. De novo, o verbo fazer quando expressar fenômeno da natureza ou tempo decorrido, e o verbo haver no sentido de existir e acontecer. Eles são impessoais, devem sempre ficar na terceira pessoa do singular. Como faz 2 semanas que não chove. Nossa, professora, faz? Não é fazem? Não, não é fazem. Pode fazer 2 semanas, pode fazer 3 meses, 100 anos. É sempre faz. Faz 2 semanas que não chove. Por quê? De novo, o verbo fazer, indicando o tempo decorrido, faz, né? Esse tempo já passou, ele fica no singular porque ele é impessoal. Olha para essa oração, faz 2 semanas. Essa oração não tem sujeito. Se não tem sujeito, não tem com que essa palavra concordar. Mesmo caso do verbo haver com sentido de existir. Havia 30 pessoas no evento. Não é haviam 30 pessoas no evento? Não, é havia 30 pessoas no evento. Verbo impessoal fica aí no singular. E quando eu tenho uma locução verbal que é formada por um verbo impessoal, o verbo auxiliar também fica no singular, como é o caso de deve haver pessoas interessadas no curso. E não devem haver, de jeito nenhum. Deve haver pessoas interessadas no curso, por quê? Porque o verbo haver, ele é impessoal e ele transmite, ele transfere toda a impessoalidade dele para o seu verbo auxiliar, que nesse caso é o verbo deve, é o verbo dever. Por isso, a expressão fica deve haver. Agora, o verbo ser, quando ele está indicando horas, ele também é impessoal, mas o verbo ser, ele tem algumas particularidades. E aí, mesmo ele sendo impessoal, ele não vai ficar no singular como os outros verbos impessoais. Ele vai para o plural concordando com o número que indica horas. Então, nesse exemplo, são 2 horas. Eu digo são porque 2, né, mais de uma. O verbo ser concorda aí com 2 horas. Ou eram quase 6 horas. Também o verbo no plural concordando com o número 6, que expressa aí o número de horas. E por fim, já é meia-noite. Porque é meia-noite e não são meia-noite. Porque, de novo, meia-noite é singular. Então, o verbo fica também no singular. Como é que você faz para lembrar que meia-noite é singular? É metade de uma noite, não é nem uma noite inteira, como eu já disse em algum momento dessa aula. Então, o verbo fica no singular. Então, é meia-noite, é meio-dia, é meia-noite e meia, é meio-dia e meia. Muito bem, então, meio-dia, meia-noite, verbo no singular. Agora, já que eu já estava falando sobre o verbo ser, eu coloquei aqui 2 casos especiais também com o verbo ser. E o primeiro deles é quando o sujeito do verbo ser é um dos pronomes isto, isso, aquilo, tudo ou o com o sentido de aquilo, que também é um pronome demonstrativo. O verbo normalmente vai concordar com o predicativo e não com o pronome. Então, se o predicativo estiver no plural, o verbo ser vai para o plural. Que o verbo ser, às vezes, ele gosta de concordar com o predicativo, não com o sujeito. E esse é um caso. Primeiro exemplo, nem tudo são flores nesta vida. Essa é uma frase que a gente conhece bastante, né? Acho que quase todo mundo aqui já ouviu essa expressão, nem tudo são flores.
Mas você nunca parou para pensar que esse verbo aí, o verbo ser, né, são, está concordando com flores, que é o predicativo, e não com o sujeito tudo. E aí, nesse caso, se a gente pensa lá na regra geral, o verbo concorda com o sujeito sempre, sempre? Não, nem sempre. Esse é um caso em que o verbo não concorda com o sujeito, mas com o predicativo. Mas aí é o verbo ser, que o verbo ser aí é todo especial. No outro exemplo, aquilo eram conflitos da idade. O que eram conflitos da idade? Conflitos da idade é aí o predicativo do sujeito e o sujeito é aquilo, mas o verbo ser está concordando com o predicativo e não com o sujeito. E aí eu coloquei um exemplo com o com sentido de aquilo, né, como pronome demonstrativo, e é assim: o que há de novo na casa são as portas. Então, com sentido de aquilo. Aquilo que há de novo na casa são as portas. De novo, o verbo ser concordando com o predicativo as portas e não com o seu sujeito, que é o com sentido de aquilo. E o verbo ser também vai concordar com o predicativo nas orações começadas pelos pronomes interrogativos que e quem, como nos exemplos, que são 3 dias, o são aí concordando com os 3 dias, e quem seriam aquelas pessoas, ou quem são aquelas pessoas, o verbo ser também vai concordar com o predicativo, que nesse caso é aquelas pessoas. Essas são aí as especificidades do verbo ser em relação à concordância verbal. E por fim, quando o sujeito é constituído por expressões de porcentagem, o verbo pode concordar com o substantivo. Então eu tenho aí 25% do orçamento foi aprovado. Eu tenho o substantivo orçamento que está no singular, então o verbo vai ficar no singular, concordando com o substantivo. O verbo concorda com o número quando vier antes do número. Perderam-se 30% do lucro. Então, 30 é um número no plural, né? Porque é mais de um. Então, o verbo também fica no plural. Perceba que o verbo está antes da expressão que indica porcentagem. Mesma coisa acontece embaixo. Ficou excluído 1% dos candidatos. Eu sei que 1% dos candidatos pode ser mais de um candidato, mas como o verbo está antes da expressão que indica aí porcentagem, e essa expressão é formada pelo numeral 1, que é singular, o verbo também vai ficar no singular. E por fim, o verbo fica no plural quando o número vier determinado por um artigo no plural, como é o caso de os 30% do lucro perderam-se. Eu tenho o os, que é o artigo, está acompanhando o número 30 e por isso o artigo está no plural e por isso o verbo vai ficar no plural também. Gente, muita informação, né? Mas eu queria trazer uma aula bem completa para você. Espero que você tenha anotado tudo, tenha tirado todas as suas dúvidas e não erre nunca mais questão sobre concordância verbal. Se você gostou dessa aula, deixa aí o gostei, conta pra gente nos comentários quais eram as regras que você já sabia, quais regras foram novidade para você. Manda a aula para os amigos, concurseiros, os amigos que estão estudando para alguma prova também. E um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau!